Catedral de Chartres, símbolo do renascimento espiritual na Idade Média, e como a gente pode colocar nos dias de hoje, né, esse momento que a gente está vivendo de renovação espiritual. Chartres, para mim, faz parte da minha história. Desde criança, eu coroava Nossa Senhora na minha cidade, né, no mês de maio, onde tinha as novenas dedicadas a Nossa Senhora, e eu, às vezes, era convidada a coroar Nossa Senhora. Então, isso, para mim, foi uma coisa assim, muito marcante, muito importante na minha vida. E depois, de adulta, morando já aqui em Curitiba, eu fiz um curso na Faculdade Espírita sobre a Catedral de Chartres com uma senhora francesa, uma senhora Sufi. E também foi um curso que me marcou muito, principalmente duas coisas que ela disse que não me saíram da alma, né? Uma foi que Chartres era uma catedral iniciática e a outra era o Cristo com o livro fechado nas mãos, que estava no portal da catedral. Antes da primeira viagem à França, um tempo atrás, eu tive um sonho que também foi muito marcante. Eu sonhei com um quadro de Nossa Senhora, e esse quadro tinha o menino Jesus, né, dourado, maciço, e também ele estava assim como se estivesse numa quarta dimensão. Ele pulsava, ele saía do quadro, né? E aquilo me chamou muita atenção. E embaixo tinha o número 12, também grande e bem destacado. Eu olhei para o quadro e estava saindo desta sala, quando de repente eu me dei conta que eu tinha que voltar para me certificar do número, porque era um número que eu não podia esquecer. Tudo bem, então voltei, né? Me certifiquei que era o número 12 e saí da sala e o sonho desapareceu. Isso ficou na minha memória, mas por muito tempo eu fiquei pesquisando o que esse número 12 quer me dizer, né? Qual é o recado? E aí eu comecei a pesquisar. Pesquisei na Bíblia, fui conhecer os 12 trabalhos de Hércules, comecei a trabalhar com os 12 signos, com as 12 cartas do tarô, correspondente a cada um dos signos. E assim fui pesquisando, os 12 apóstolos, né? Enfim, tudo que se referia ao número 12. A busca só terminou quando eu estive em Chartres, aí pela segunda vez, né? Que ficou mais forte. Quando eu me deparei com os vitrais, né? E esses 3 vitrais principais, essas rosáceas, né? Dos portais oeste, norte e sul, que eles são divididos em 12 pétalas, né? E cada pétala tem a sua inscrição, o seu desenho e a sua mensagem. Então, a partir daí é que eu me certifiquei, bem, eu tenho que realmente me fixar no número 12 e o meu trabalho, então, é esse, né? É divulgar a catedral, divulgar esses vitrais, essas rosáceas e esse significado do número 12 que para mim foi tão importante e realmente é um número marcante, né? Então, em 2008, eu fiz a primeira viagem à França, visitei a catedral, mas nesse momento eu não estava ainda assim preparada para aprofundar o conhecimento da catedral. Então eu visitei assim como turista, né? Como todo mundo vai lá, olha, tira fotografia, se encanta, mas nem fiquei sabendo que a gente poderia visitar a cripta, por exemplo, né? Então foi uma coisa assim bastante superficial. Mais tarde, já em 2012, eu voltei com um grupo de pessoas, né, da antroposofia que faziam uma viagem de conclusão de curso. E aí foi bem diferente, porque primeiro nós tivemos aqui no Brasil uma preparação para essa viagem, para esse curso. E chegando em Chartres, eu me propus a abrir o meu coração para ter o aprendizado profundo, né? Eu não fiquei só na superficialidade, eu não quis, por exemplo, levar apontamentos, né? Caneta, caderno, essas coisas assim, porque eu queria simplesmente sentir a catedral.
porque Chartres é uma catedral que a gente tem que realmente sentir, né? E foi um curso maravilhoso, foi assim uma coisa muito, muito bonita, né? E uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês é sobre o manto da Virgem, que é a localização das catedrais góticas do norte da França. Essas catedrais foram construídas a uma distância de 100 a 150 quilômetros de Paris. Chartres, em 80 quilômetros, é uma viagem de 1 hora de trem. E essas catedrais foram construídas de uma forma muito, muito misteriosa, com um conhecimento muito antigo, dos antigos celtas, né? Porque isso vem já desde muito antes da era cristã. Então, as estrelas que compõem o manto da Virgem no céu têm correspondência com pontos telúricos. Então, essas catedrais foram construídas, né, em lugares, em vilarejos, em lugares assim, sem nenhuma notoriedade, né, política, econômica. Era realmente um ambiente rural, cidades muito pequenas, mas, no entanto, são pontos de encontro da energia cósmica e da energia telúrica. Então, essa é a força de Chartres, é essa ligação do céu e da terra, né? Então, isso é uma coisa assim, muito importante da gente saber. Então, a história de Chartres, né, a Nossa Senhora de Chartres, surgiu de um sonho de um celta. O sonho dele era a gravidez de uma mulher que daria luz ao Salvador do mundo. E um druida esculpiu em madeira essa Nossa Senhora, essa imagem, né, dessa mulher grávida, e colocou sobre um dolmen. E ali ficou essa imagem e eles começaram a venerar, porque ali também existia um poço de uma água considerada curativa, uma água transformadora. Tá? Então essa água, vinham pessoas depois de toda a Europa para serem curados. E aí foi construído primeiro uma pequena igreja e mais tarde o bispo Fulbert desenhou, né, um estilo de uma igreja românica que hoje é a cripta. Existe embaixo, no subsolo da Catedral de Chartres, né? Então, isso é uma coisa assim, muito importante, esse poço com essa água, porque a gente visitando a catedral e visitando a cripta, a gente vê que esse poço está lá, embora fechado. Ele foi fechado, né? Pela heresia, né? Eles consideravam coisas muito heréticas. E depois tem a iluminação, hoje em dia uma iluminação elétrica ao redor do poço, mas está completamente fechado. Mas a visita, né, à cripta é algo muito marcante, muito forte, porque lá na cripta existe a imagem da Nossa Senhora sus terra, como ela é chamada, Nossa Senhora sob a terra, né? E essa cripta é considerada também como se fosse o ventre da terra, né? É um lugar quando a gente adentra, a gente sente assim uma coisa muito sóbria, muito forte, difícil até da gente explicar isso, porque é uma coisa realmente do sentir, né, do coração. É como se a gente estivesse dentro de um grande útero, tá? E isso é uma renovação. E falando, né, em renovação, a Catedral de Chartres tem uma característica que eu acho maravilhosa, que é o símbolo do renascimento espiritual, né? Porque nessa igreja não existe despojos de nenhum tipo de, nem reis, papas, né, pessoas ilustres, porque ela é considerada a catedral da vida e não da morte. Então, tanto é que no portal norte, né, nós temos a Santana, Maria, com Maria no colo, Isabel, mulheres todas, né, sinalizando, né, a renovação.
Então, essa característica de Chartres é muito importante e muito marcante mesmo. Na Catedral de Chartres há uma relíquia, e essa relíquia é bastante incomum para uma igreja, pois trata-se do vestido da Virgem Maria usado no dia em que Jesus nasceu. Então, a história da catedral e a sua mensagem, ela tem estreita ligação com essa relíquia. Data essa relíquia de 876, quando foi doada à igreja por Carlos o Calvo, neto de Carlos o Grande, que foi doada pelo imperador bizantino como agradecimento pela derrota dos mouros e guardada na capela do palácio. Essa relíquia do vestido de Maria fez de Chartres medieval a cidade mais importante do culto a Maria no Ocidente e um dos principais centros de peregrinação. Após a Revolução Francesa, que infelizmente deixou muito de suas marcas na catedral, sobrou apenas um pequeno pedaço desse tecido, que atualmente está guardado na parte oeste da nave em uma capela no Couro. E como tinham esse conhecimento para construir essa catedral? Também é uma coisa muito importante, porque vivia-se um obscurantismo. Mas foi fundada uma ordem dos Cavaleiros Templários e esses cavaleiros foram a Jerusalém com o intuito de buscar algo muito maior do que simplesmente servir de guardiões dos peregrinos que iam até Jerusalém. Esses cavaleiros ficaram em Jerusalém por 9 anos. E quando voltaram, depois de terem escavado o Templo de Salomão e descoberto a Arca, eles voltaram para a Europa com todo esse conhecimento. Só que eles eram cavaleiros da Ordem de Cristo, mas eram homens soldados. Eles não tinham cultura, não tinham conhecimento suficiente para interpretar o que havia na Arca. Nessa arca, além dos ensinamentos da tábua de Moisés, existiam muito mais coisas. E aí foi preciso, na volta deles, no mosteiro de Cîteaux, eles começarem a traduzir esses manuscritos, esses estudos. Mas mesmo assim, nesse mosteiro, eles ainda não tinham suficientemente consciência para entender tudo aquilo. Aí eles buscaram o movimento, um outro mosteiro, o mosteiro de Clairvaux, e eles começaram então a pedir ajuda aos árabes, porque os árabes já na época eram muito mais avançados, muito mais avançados, na matemática, na geometria. Então eles conseguiam juntos ir tendo esclarecimento. Então nesse período começou a construção das catedrais, e elas foram construídas, assim, mais de 20 catedrais foram construídas todas ao mesmo tempo. Não se sabe como, o dinheiro logo apareceu, porque os templários se tornaram homens de negócios, eles tinham muitas fazendas, eles foram os primeiros, assim, homens que descobriram a parte de como comercializar, como se fosse hoje em dia um cheque, Mas eles tinham também prestavam muito dinheiro a juro, porque eram juros menores do que os judeus na época, então eles ficaram muito ricos. E isso tudo ajudava no financiamento das catedrais. As catedrais, essas catedrais góticas, Por que o gótico? O gótico é um estilo bem diferente do românico. No período românico, as igrejas eram baixas, atarracadas, e o homem dentro dessa catedral, dessa igreja, se sentia oprimido. E na catedral gótica,
era bem diferente, né? Porque era muita elevação, era tudo para o alto. O homem tinha que se manter em pé com a coluna ereta e olhar para cima, olhar para o céu. E com isso ele fazia, né, essa alquimia, essa transformação dentro dele, olhando para o alto, olhando para o céu, sentindo-se mais liberto. Então, o gótico surgiu assim muito de repente. Não foi assim um processo arquitetônico que foi lentamente passando para o gótico. Foi rápido, porque foram os ensinamentos que eles trouxeram da geometria sagrada. Porque toda a Catedral de Chartres, né, ela é baseada em cálculos geométricos, mas não da geometria comum, era a geometria sagrada. O que é essa geometria sagrada? Basicamente, a geometria sagrada ela é tirada da elipse, né, do encontro de dois círculos, e desse encontro forma essa elipse que é chamado mandorna. E ali é como se fosse um útero da onde se tiraram os números e as proporções. Então, as proporções da Catedral de Chartres são maravilhosas e elas estão ali para ajudar o homem a elevar a sua consciência, a mudar o nível de consciência. E os vitrais do gótico, que também é uma característica do gótico, além das ogivas, né, para o alto que elevavam, os vitrais também são uma característica. Os vitrais são de suma importância, são maravilhosos. Não é um simples vidro que foi pintado. Aquela tinta com a qual eles pintavam os vitrais, esse vidro, era uma tinta preparada com muitíssimo requinte. Eram os alquimistas que preparavam essas tintas. E alguns dos vitrais, por exemplo, eles têm às vezes mais de 40 camadas de tinta. E era um preparo de tal requinte para que a luz solar, ao transpassar o vidro, ao transpassar aquelas cores, ela chegasse até o homem e, por si só, era capaz de fazer a transmutação, de fazer a alquimia, né? Porque ela retirava dos raios solares tudo aquilo que fosse nefasto ao homem. E ela captava também, mesmo durante a noite, esses vitrais captavam a vibração das esferas, dos planetas, das estrelas, e permitia que pela manhã esse brilho, essa luz orvalhasse os homens quando chegassem dentro da catedral. Então os vitrais são muito importantes, né? Muito lindo, embora muitos bispos não tenham entendido isso e tivessem mandado raspar alguns vitrais para que ficasse só a luz branca direta à luz solar. Por exemplo, muitos deles são originais, né? Porque eles conseguiram mais de 170 vitrais fossem desmontados na época da guerra e encaixotados e levados para as grutas nos Pirineus, para serem, né, preservados. E só depois da guerra é que eles voltaram e foram novamente reconstruídos. Os vitrais, eles contam a história da Bíblia, né? Porque o povo era iletrado, não tinha conhecimento, eles não eram analfabetos. Então a Bíblia era contada através dos pedacinhos do vitral, né? Existem muitos vitrais lindos mesmo, mas me chama a atenção, por exemplo, o vitral do Zodíaco, porque se veja, numa igreja católica, né, eles permitiram que fossem colocados, né, uma coisa que era totalmente contra o conhecimento e a aceitação da igreja. Então isso me chama muita atenção, o vitral do Zodíaco, o vitral, por exemplo, o vitral de Maria Madalena, que é belíssimo, e conta a história da Maria Madalena e dos outros cristãos que saíram fugidos da Palestina logo após a crucificação, né? Conta então toda a chegada desse grupo de pessoas que vieram num barco à deriva e chegaram à costa da França. E esse grupo se dispersou, né? Cada um foi fazer a sua evangelização numa região do sul da França.
Eles chegaram em Sainte-Marie-de-la-Mer, né? E ali estava nesse barco Lázaro, Marta, Maria Josefina e várias outras pessoas, né, que vieram juntas. E Maria Madalena se refugiou na região ali da Provence, né, e viveu por 30 anos. E isso é contado no vitral da catedral, né? Então isso é uma coisa assim muito interessante da gente observar. Então esses vitrais têm toda essa significação, né? E Chartres até hoje é considerada a cidade dos vitrais, né? Porque a fama ficou tão grande dos vidraceiros que até hoje ela tem essa notoriedade. Sobre Chartres ainda a gente deve falar sobre os portais, né? São 3 portais muito importantes com as suas rosáceas e as suas significações. Por exemplo, o portal oeste, que é a fachada central, que é também conhecido como o portal do rei, ele tem 3 subdivisões, né? A parte central, onde está Cristo, em cima, né? Dentro de uma mandorla, como eu falei, que a mandorla é como se fosse um grande útero, que é o encontro, né, dos 2 círculos, e ele está, em volta dele estão os 4 animais que representam, que são falados no Apocalipse, né? O leão, o anjo, a águia e o boi. Cada um desses animais, ele representa um dos 4 evangelistas. Então isso é muito importante. E temos também nesse portal, do lado direito, as sete artes liberais, porque o resgate, né, dessa cultura grega na escola filosófica de Chartres foi muito importante. A escola de Chartres basicamente é fundamentada nos princípios de Platão, tá? Então, depois, quando Chartres foi perdendo notoriedade, porque isso se passou para a Sorbonne e outras universidades que ficaram mais sobre os ensinamentos de Aristóteles. Mas Chartres perdeu muito com isso, porque enquanto era Platão, era o mundo das ideias, o simbolismo, né, do entendimento de que as coisas primeiro surgem na nossa imaginação, e o seu discípulo, né, Aristóteles, era mais prático, e as coisas então aí tinham que ser medidas e pesadas, e isso foi lentamente nos levando para o materialismo, né? Então isso da escola de Chartres é muito importante a gente saber, né, que essas 7 artes liberais, né, a gramática, a retórica, a música, formam, né, as disciplinas, as primeiras disciplinas formam o trivium, chamado trivium, que são disciplinas básicas, como a gramática, que ajuda o homem a ordenar o seu pensamento, né, a retórica, a falar, né, a conversar, a discutir. E depois nós temos as outras disciplinas, mais 3 disciplinas que formam o quadrivium, que aí, quando o homem já está mais preparado, a sua consciência já está um pouco mais evoluída, ele entra nas disciplinas da geometria, da aritmética e da música. E, por último, temos a disciplina considerada a mais evoluída, que era a astronomia, né, de Ptolomeu. Então, isso tudo é uma referência que está lá registrado no portal frontal da catedral, né? E do outro lado, aliás, ainda desse lado, é importante dizer que nós temos a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. E segundo, né, os estudiosos, eles dizem que é uma representação de que através do conhecimento nós vamos renascer, esse renascimento da consciência, né? Então, quanto mais você vai aprimorando os estudos e esse conhecimento do trivium, do quadrivium, aí você vai elevando o seu nível de consciência, porque esse renascimento é o renascimento espiritual, é o nosso renascimento consciencial, né?
Então, os signos, né, estão representados também nesse portal oeste, na parte esquerda do portal oeste, bem como o trabalho dos 12 meses do ano. Uma coisa que é muito interessante e muito linda é o entendimento dessa rosácea do portal oeste. Essa rosácea, ela representa o último julgamento. E ela recaindo, a luz dela recaindo sobre o labirinto, é considerado como o casamento do céu e da terra, né? Porque ela recai exatamente sobre o labirinto, é a mesma medida, né? E Cristo representando ali o último julgamento, é como se a gente estudando, né, um pouquinho a carta do tarô, que fala sobre o último julgamento, é como se nós estivéssemos passando de uma dimensão, renascendo para a quarta dimensão, saindo da terceira dimensão, entrando num estágio evolutivo maior. Esse é o significado desse renascimento espiritual, né? Sairmos dessa terceira dimensão, da materialidade, e entrarmos na quarta dimensão. Esse é o renascimento verdadeiro. Tá? Então, essa rosácea é importante porque ela faz esse casamento do céu e da terra, do masculino e do feminino, né? Maria representando o feminino, a mãe, o sagrado, né? Então, ela está ali na rosácea, no meio do labirinto, com essa simbologia. Nós temos aí o portal sul, nós temos nessas arcadas a hierarquia angélica, né, que também é um símbolo da nossa evolução espiritual. Temos os serafins, né, os querubins, os tronos, depois temos a segunda divisão, até chegarmos nos anjos, né, que são os mais próximos de nós. Esse portal é o portal que representa o verão, ele representa o leão, o signo de leão, né, representado pelo evangelista Marcos. Então, ela tem essa coisa do amadurecimento. Se no portal, na rosácea do portal oeste, vamos dizer, a evolução espiritual, na rosácea sul é a renovação, a maturação. Tá? Depois nós temos o portal norte, que é um portal onde quase não há luz do sol, é dedicada a Aquário, ao signo, né, de Aquário, e é representado pelo homem ou o anjo. O inverno é a estação que é representada nesse portal. Tá? E o lado leste é representado por Lucas, é o equinócio de primavera. Tá? Lucas, que é representado pelo boi, né? Então aí estão as 4 identificações, né? Oeste é o escorpião, representado pelo evangelista João. O sul, né? Marcos, o verão. No portal, na rosácea norte, nós temos Mateus, né? Que representa o homem. E no final é Lucas, né? O evangelista Lucas, representado pelo boi. Então, esses são os 4 animais que estão em volta de Cristo naquela mandorla que a gente tinha mencionado anteriormente, né? É muito interessante a gente observar na catedral também o labirinto, né? O labirinto, vamos dizer assim, é o símbolo, talvez o mais importante como iniciação para nós, né? Porque ele representa a primeira tábua. Nós temos 3 tábuas na catedral, no piso da catedral, representado pelas suas medidas, né? O primeiro é o círculo, depois nós temos o quadrado e depois a tábua retangular. Essa parte redonda é representado pelo labirinto. O que é o labirinto? Quando você entra no labirinto, você começa a tua jornada,
né? Você vai da direção ao oeste, em direção à parte sagrada da igreja, na parte do coro, onde está o altar central, né? Então, no labirinto, você vai deixar, né, as suas emoções negativas, você vai caminhando no labirinto e você vai se desconectando. O trabalho no labirinto é como se a sua aura fosse se desprendendo, deixando desprender as suas amarras, as suas crenças, né? E para que as virtudes pudessem aparecer nas outras tábuas, principalmente na quadrada, e depois a espiritualidade chegando na tábua retangular, que é a tábua que é representada pelo mistério, né? É a parte mais sagrada da catedral. Então, o labirinto é o primeiro. No labirinto nós vamos caminhando, aquelas circunvoluções do labirinto, né, que representam também no nosso corpo as circunvoluções do nosso cérebro, as nossas digitais, o nosso intestino. Então, nós temos esse labirinto dentro de nós, né? E o labirinto é o arquétipo, é o símbolo da nossa própria jornada, da nossa vida, né? Quando entramos aqui nesse mundo, nós entramos nesse mundo materialista, de busca, de crescimento, de aprendizado e de evolução. O nosso objetivo aqui é esse renascimento espiritual, né? Por isso que eu disse bem no início, né? No século XII, a catedral representava esse renascimento. E hoje, quando a gente entra no labirinto com essa intenção de fazer esse trabalho profundo com a nossa alma, né, a gente está também nesse processo evolutivo. Isso foi muito resgatado por Jung, né, no trabalho do herói, porque o Teseu é o ser humano, é o homem, né, que vai em busca do Minotauro. E a intenção não é somente matar o Minotauro, mas é trazer o Minotauro para a luz. É trazer as nossas sombras, né? Porque o Minotauro representa as nossas trevas. O Minotauro representa os nossos instintos, né? Toda a nossa parte instintual é representada pelo Minotauro. E para Teseu sair com segurança do labirinto, Ariadne lhe forneceu um novelo de fio. Ariadne era uma princesa de muita beleza, de muita cultura, de muita bondade, uma pessoa com muitas virtudes. Ela apaixona-se por Teseu, e né, isso é o mito, né, original. E apaixona-se por Teseu para que ele não morra, então ela entrega esse fio de prata. Esse fio representa o amor. Então, para a gente adentrar o labirinto, a gente precisa adentrar com muito amor, né? Com esse entendimento de que nós vamos trazer as nossas sombras para a luz, né? Então, o trabalho do labirinto é um trabalho assim que para mim foi muito forte quando eu estive lá com esse grupo de brasileiros, porque quando eu comecei a caminhar, assim, a representação mental que me veio foi dos monges na Idade Média caminhando de joelhos para chegar no centro do labirinto. Isso acontecia quando os monges já estavam velhos ou doentes e não podiam ir até Jerusalém. Então, simbolicamente, eles faziam esse percurso de joelhos no labirinto até chegar no centro. Tá? Então, esse é uma simbologia muito interessante, né, do labirinto, desse trabalho do autoconhecimento, né, do autoaprimoramento. Em primeiro lugar, é você chegando na catedral, você ir com o coração, abrir o coração, permitir que a sua intuição fale mais alto, né? E não simplesmente entrar na catedral, tirar fotografia e depois ir na lojinha, comprar souvenirs, né? É você adentrar a catedral com esse intuito, né, de receber essa informação como de uma forma intuitiva, porque de uma forma racional, né, é mais difícil, porque a gente não tem esse preparo. Mesmo eu, quando entrei pela primeira vez, me vi simplesmente como uma turista.
né? Embora tenha sentido muito, tenha chorado muito, né? Mas não tenha feito nem o percurso do labirinto, mesmo porque naquela época, naquele dia, o labirinto estava coberto com as cadeiras, que isso normalmente acontece. Somente, hoje em dia, só na última sexta-feira do mês é que eles retiram as cadeiras para que as pessoas possam fazer esse percurso. Então, eu vejo que para ter esse conhecimento é entrar na catedral aberto, né? Com essa abertura, com essa intuição, com esse pedido de mais luz, de mais crescimento. Eu mesmo brinco dizendo, né, que a próxima vez que eu for a Chartres, eu quero ficar assim deitada embaixo dos vitrais para receber mais luz, para ver se a iluminação, né, chega mais rápido. Quando a gente encerrou o curso lá em Chartres, a professora perguntou a todos nós, né, o que a gente levaria, né, traria para o Brasil daqueles ensinamentos. E me veio assim claramente, eu nem pensei, mas eu simplesmente respondi que nós seremos os artífices da nova catedral, né? E eu respondi isso assim de uma forma tão impetuosa, né? E que então eu vim com a imbuída dessa ideia, né? Desse sonho de divulgar o labirinto. E chegando aqui em Curitiba, eu logo encontrei uma amiga que sabia um pouco do labirinto, né? E a gente então combinou de fazer um trabalho meditativo uma vez por semana, né? A gente oferecia esse trabalho ali no Espaço Mirabilis e as pessoas iam, a gente fazia o trabalho, né? Andando no labirinto, embora, né, fosse um labirinto não com as medidas corretas, né? Mas hoje em dia, por exemplo, existe também em São Paulo alguns hospitais que já estão trabalhando com o labirinto, né? Existe no hospital que tem um médico neurologista que faz inclusive uma pesquisa, né? Com as pessoas, antes delas entrarem, elas fazem a medição do pulso, para ver depois, quando terminam a caminhada novamente, para ver a medição, se a pessoa ainda está estressada, se ela está mais calma, mais relaxada. E mesmo aqui em Curitiba também, a gente está tentando fazer isso, né? A gente está tentando com uma amiga, a Carla, levar um labirinto assim nos parques, né? Durante um sábado, nos dias de sol, que a gente possa então estar orientando as pessoas como fazer essa caminhada. E também já formatamos um curso, né, sobre o labirinto, com várias atividades que representam a catedral, né? Por exemplo, a gente tem um trabalho muito bonito com os pecados capitais. Até a Idade Média, eles não tinham essa nomenclatura. Eles eram chamados de pensamentos ruins. Depois, a Igreja, né, se apoderou dessa nomenclatura e começou a chamar de pecados capitais. Mas, na verdade, é a parte dos nossos instintos. E cada uma dessas pétalas tem uma denominação. Por exemplo, uma pétala dessa rosa central que tem no labirinto é a fé, a outra é o serviço, né? A outra é a renúncia, a outra é a abundância, a outra é o perdão e a outra são os pensamentos ruins, né? Então, esses pensamentos ruins, então depois a gente desdobra isso trabalhando essa nossa parte instintual, que é a nossa sombra, que é a representação do labirinto. Então, esse trabalho, esse curso que a gente dá é interessante porque a gente vai trazendo, por exemplo, essa mesma pétala, essas 6 pétalas, né, que compõem essa rosa, também a gente trabalha com as súplicas do Pai Nosso. Cada pétala representando uma súplica do Pai Nosso. Então, também é uma atividade que a gente desenvolve nos nossos cursos. Temos também um trabalho bonito com as pedras preciosas, porque as pedras preciosas que já vêm lá do Templo de Salomão, que a gente encontra isso na Bíblia, né?
as colunas do templo, embaixo de cada coluna há uma pedra preciosa, havia uma pedra preciosa. E essas pedras preciosas estão representadas, por exemplo, na catedral, no peitoral de Araão, em um dos vitrais, né? Na parte da rosácea norte, por exemplo, nós encontramos Araão, e no peitoral de Araão nós vemos as 12 pedras preciosas. E a partir disso, o Jean-Yves Leloup, né, que é um teólogo, um homem assim de muito conhecimento, de muita cultura, ele tem um livro que se chama O Apocalipse de João, onde ele desenvolve um trabalho com as pedras preciosas e cada pedra representando um tipo de amor, sendo que as 4 primeiras pedras representam o trabalho com o nosso ego, né? Com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, enfim, com a nossa competição. As outras 4 pedras daí trabalham a parceria, quando você já consegue trabalhar com o outro sem competir, mas simplesmente na entreajuda. E depois as outras 4 pedras, aí você já se aproxima, né, da filosofia perene, da divindade. Então você já está num outro nível de consciência. Então cada pedra, cada tipo de amor como um nível de consciência. Isso tudo a gente faz no nosso trabalho, né? Eu gostaria muito que Chartres fosse muito conhecida, porque para mim a Catedral de Chartres, como tudo isso é simbólico, né? A Catedral de Chartres também é um símbolo. Ela é o símbolo da Jerusalém Celeste, né? Então, entrar nessa Jerusalém Celeste, que não é nenhuma cidade que a gente vai construir, mas é a catedral que a gente vai construir dentro de nós mesmos, né? A partir do trabalho com o ego, por isso que o nosso trabalho se chama Do Ego ao Self, né? Então, quando a gente trabalha o ego, que trabalha essas pedras brutas, né, que o Jean-Yves coloca como pedras brutas, então a gente vai burilando, né? Vai burilando o ego, depois já pode compartilhar, trabalhar em grupo. Então, essa é a mensagem da catedral, né? É essa construção da nossa Jerusalém Celeste interna, né? É o nosso nível de consciência, sair da terceira dimensão gradativamente e entrando nesse nível de consciência mais espiritualizado, que é essa busca do autoconhecimento, e que eu sinto que hoje as pessoas estão buscando muito mesmo, né? De uma forma ou de outra, estão buscando a espiritualidade, né? Porque já sentiram que o modelo materialista está em decadência, né? Então essa é a mensagem que eu deixo, é a mensagem da catedral, e por isso eu gosto de trabalhar e quero desenvolver e continuar trabalhando com a Catedral de Chartres e o Labirinto de Chartres.